Seja bem-vindo, corredor, seja bem-vinda, corredora. Mais uma edição aqui do CorreCast, o produto do Vazier One, sob a supervisão e produção do nosso querido Rafa Oliveira. Lembrando a vocês que se inscrevam no nosso canal, né? Nós estamos aí, chegando a 1000 inscritos. Falta pouquinho, vamos contar com a colaboração de vocês para que a gente consiga, com certeza, atingir esse número. É o produto que está agradando todo mundo, muita gente elogiando os conteúdos que estão sendo apresentados, porque, como eu disse, toda semana uma história nova com personagens novos. E é muito bom receber amigos e muito bom receber profissionais gabaritados. O CorreCast de hoje traz, inclusive, experiências internacionais. Não é à toa que nós estamos aqui com o parceiro de longas datas aqui, já participou de programa esportivo, do saudoso Café com Esporte. Lembra, né, Rafa? Tem uns 4 anos aí. Felipe Joaquim, treinador do Comitê Olímpico Brasileiro e também internacional. Bom tê-lo aqui com a gente, Felipe. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, trocando experiências e falando sobre esporte. Acho que esse é o assunto mais importante. Tem muita história. Conversávamos em off aqui, né? Nessa experiência internacional. Caramba, muito legal. E o outro parceiro aqui também conhecidíssimo aí. Toda vez que a gente procura trazer os convidados, queremos saber um pouco da história, né? E quando fala, quem é que vai, Fulano, cara, gente boa. Valmir Marques, ultramaratonista. O cara, realização social pra caramba. Quando eu confirmei, inclusive com o Marquinhos, da Mentor Corridas, que é o nosso parceiro, que o Valmir estava aqui, ele ficou feliz da vida. Mandou até um abraço, viu, Valmir? Disse que você é um cara do bem. Cláudia Prozini, nossa querida Claudinha, que também indicou de prima, quando disse, Claudinha, precisamos de um cara top para participar do CorreCast. Ela disse, na hora. Valmir, que bom tê-lo aqui com a gente, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, uma satisfação. Me sinto muito honrado aqui, entre pessoas tão capacitadas. Viu? E vamos falar do que a gente mais gosta, né? Do que as pessoas mais gostam, né, de falar recentemente. Afinal de contas, é a segunda modalidade esportiva mais praticada do mundo, né? Só perdemos agora, acho que futebol, né? Futebol. Então vamos lá, tem muita coisa para falar. Vai ser difícil a gente bater a corrida. Futebol paixão. Agora entre as mulheres, viu, professor? Entre as mulheres já tem estudos que falam que entre as mulheres aqui no Brasil já é o mais praticado, mais do que o futebol. Isso. Entre as mulheres. A mulherada vem crescendo bastante. Simbora. Tá vendo? E agora que o futebol tá tentando correr atrás, né? Justamente querendo espaço, mas vamos lá. Não é só corrida, né? A gente fala que não é simplesmente colocar um tênis, não é simplesmente sair por aí, não. Corrida de rua não é só corrida. E aqui nós temos 2 caras que têm assessorias, que sabem muito. Felipe, queria conversar com você porque você apresentou um projeto massa, ficou feliz da vida, viajou, Comitê Olímpico, nós falamos, destaque isso porque quando você fala de Comitê Olímpico, são todos os esportes, sim, né? Sim. Né? Falamos de futebol agora, que é só o futebol direcionado, mas o Comitê Olímpico são todos os esportes. Você foi o único brasileiro presente, apresentou um projeto, vi seus vídeos emocionados no Instagram. Eu acho que também não dá para segurar, né? Tanta emoção. Mas fala um pouco pra gente como é que foi essa experiência desse teu projeto apresentado lá no Comitê Olímpico. Então, foi uma experiência assim, incrível, né? Não só como treinador, mas como pessoa também, né? Tudo começou, né, aqui no Comitê Olímpico Brasileiro, né? Eu fiz uma prova e fiz um curso do Comitê Olímpico, onde nesse curso, né, que tinham 30 vagas para o cenário nacional, eu tive ali entre as 3 melhores notas, né, do Brasil. E aí eu fui indicado, né, para uma bolsa de estudos, né, na Universidade de Delaware e um curso organizado pelo Comitê Olímpico Americano e Comitê Olímpico Internacional. E aí eu enviei um projeto, né, meu projeto foi aceito e a partir daí começou, né, os desafios. Então a gente começou o processo de estudos, né, várias aulas online, então a gente tinha, né, várias disciplinas que a gente precisava, né, cursar, vários debates. E em outubro do ano passado a gente teve uma imersão, né, prática, né, 40 dias, né, nos Estados Unidos, onde esses 40 dias foram divididos dentro de um centro de treinamento, né, no Comitê Olímpico Americano, em Colorado, uma parte na Universidade de Penn State, né, na Pensilvânia, e a última parte, para finalizar, em Delaware, onde a gente teve que apresentar um projeto, né, um projeto que seria desenvolvido, né, quando a gente retornasse, né, cada, né, treinador para o seu país, para você desenvolver esse projeto e fazer as coletas. Foi um curso que tinham 30 treinadores, né, do mundo inteiro, e
aqui do Brasil só tinha eu representando o Brasil, e da América do Sul tinha eu e uma treinadora da Bolívia. Então, foi uma experiência assim, única, né? A gente retorna para o Brasil, começa a fazer as coletas, começa a desenvolver o projeto. E há 2 semanas atrás, a gente teve que apresentar esse projeto, né, na sede do Comitê Olímpico Internacional. Que responsabilidade, hein, Valmir? Ô, rapaz. Pois é, em Lausanne, né, na Suíça. Inclusive, a gente teve a honra de ter a presença, né, do presidente do Comitê Olímpico Internacional. No momento ele estaria em uma missão, mas a gente soube de última hora que a missão foi cancelada. E a gente teve a honra, né, de receber o certificado, né, a cerimônia de colação de grau, né, de receber o diploma das mãos dele. Então, a gente fala hoje, né, que o cara é uma sumidade, né, internacional, né, de todos os esportes, porque ele é o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Então, hoje a entidade que gere todos os esportes, né, de todas as federações, né, de cada país. Então, assim, é uma figura, né, ilustre. Então, eu apresentei o projeto, né, o projeto que a gente desenvolveu aqui. O meu projeto, ele falava de desenvolvimento esportivo. A gente até posso falar um pouquinho do meu projeto um pouco mais na frente, mas fala dessa preocupação com a base, né? Então, hoje a gente tem... O início, né? O início, exatamente. Hoje a gente olha muito pro alto rendimento, né? Que são aquelas pessoas que chegam ali no topo da pirâmide e acabam, às vezes, esquecendo da base. E a base é muito importante. Porque se você tiver uma base grande, você vai ter ali mais atletas chegando no alto rendimento. Então, muitas vezes, o problema não está no alto rendimento. Não está você olhar para o topo da pirâmide. E sim olhar para a base e analisar o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu posso melhorar. Para chegar no alto rendimento. Para chegar mais pessoas no alto rendimento. Então, vários países começaram a se preocupar um pouco mais com a base. E hoje tem ali históricos, né, de mais atletas chegando no alto rendimento. Então, por exemplo, a gente tem, inclusive foi o tema do meu projeto. Hoje, os treinadores, eles dividem os atletas, né, pela idade cronológica. Então, você tem ali 10 atletas de 10 a 12 anos. Mas cada atleta daquele tem uma maturação biológica, né, tem uma idade biológica que a gente chama. E aí você tem atletas de 10 anos que tem uma idade biológica de 12 anos, e você tem atleta de 12 anos de idade cronológica que tem uma idade biológica de 10 anos. Então você tem vários atletas treinando com o mesmo estímulo. Então os treinadores, eles dividem esses atletas, né, pela idade e passam o mesmo estímulo. Então o meu projeto foi falando justamente sobre isso. O que é que a gente pode mudar na nossa base, né, no nosso desenvolvimento desses atletas, para que a gente consiga ter um resultado melhor lá na frente. Então hoje a gente tem no Brasil, inclusive, atletas tendo resultados muito bons, né, nas categorias menores, juvenil, mas quando chega na fase adulta, a gente não vê esses atletas, né, que tinham bons desempenhos, né, aparecendo ali na fase adulta em Olimpíadas, campeonatos mundiais. Então o meu projeto fala de você aplicar um protocolo de maturação biológica para o treinador saber qual a idade biológica do atleta. E aí eu consigo dividir atletas que ainda não foram maturados, atletas que estão em um processo de maturação e atletas que já foram maturados. E aí eu consigo dar estímulos para os atletas de acordo com a fase maturacional desses atletas. Legal. Aí você apresentou esse projeto todo em inglês, foi? Todo em inglês. Agora me diz uma coisa aí, fluente em inglês lá ou foi aqueles cursos de correspondência não, né? Mas foi intenso, né? Rapaz, eu esses últimos 2 anos eu até externei isso, né? Foi um dos meus grandes desafios. Eu tive alguns... 1 ano e meio para aprender inglês. 1 ano e meio. E aí eu fiz um intensivão, Caramba. assim, era segunda a sábado, né, estudando, né, muita prática. Hoje, pro meu nível de inglês de antes, hoje melhorou, assim, 300%. Enquanto isso, nós ficávamos na escola aprendendo o verbo to be. Verbo to be. Meu irmão, engraçado que depois a gente vai falar sobre isso, Felipe. Você foi atleta de salto em vara? Aqui em Recife? Pernambuco, sério? Não, eu quero saber essa história aí. Você também ele tem assessoria, né, gente? O FJ, né? Isso, FJ assessoria. Corrida, né? Isso, voltado para a parte de corrida. Boa. Hoje, iniciante, intermediário, avançado. Que massa. E de assessoria para assessoria. Nosso querido Valmir é muito ligado em ação social. Mas o cara é Quantas maratonas? Maratonas, eu fiz a minha 37ª. Uau. Dia 21 agora de abril, em João Pessoa. Aquela que nós falamos, né? Uhum. E outras? Quantas outras? Outras foram 2. Eu fiz Somente.
Duas ultras. Só duas ultras. Eu fiz a minha primeira ultramaratona, uma ultra chamada UAI, que é Ultra dos Anjos Internacional. Vem gente do mundo todo participar dessa maratona, dessa ultramaratona, né? E aí tem categoria de 65 quilômetros, 100 quilômetros e vai até 200 quilômetros. E eu lembro que na época eu fui o único atleta, né, representando aqui o estado de Pernambuco, e também fui o único atleta que consegui ficar, né, não sei como, não sei porquê, ficar no alojamento dos atletas de elite, né? Porque você é um cara de elite. Você é elite, E até... Você estava elite, né? E até hoje eu me questiono, meu Deus, que danado eu tô fazendo aqui. Tava lá no alojamento, mas aí foi um convite. Mas isso é legal, né? Foi Dá uma experiência uma sensação boa, né? massa, Que né? experiência, né? Enquanto amador, você poder conviver com atletas de elite, né? E lá, professor, não tinha muita coisa diferente, não. Os caras são super humanos, são gente, né? São pessoas normais, né? E aí a gente tava junto lá de ultras maratonistas da Espanha, da África, da Argentina, assim, tá todo mundo lá misturado. E eu lá Na sua humildade, na minha né? humildade lá. Sei lá, representando o estado. Agora, Mas foi bom, deu tão certo que a gente conseguiu até um pódio, né? Acho que no dia tava faltando gente para completar o pódio aí. a humildade está nesse... Chegou o Valmir e completou lá. Não, brincadeiras à parte. Mas foi uma estreia assim, e assim eu vou guardar para sempre. Foi nessa prova que eu virei ultramaratonista, né? A gente fala muito que não é só corrida, né? Parece uma coisa meio que repetitiva, mas as pessoas precisam entender que corrida não é só apenas corrida, né? Não. Aí você realiza ações sociais. Eu participo de vários grupos e dentro de vários grupos de corrida, de equipes de corrida, sempre tem aquele treino, ó. Quem puder ir, faça doação de alguma coisa. Sabonete, pasta de dente, alimentos, porque eles se arrecadam e acabam fazendo doações. Quer dizer, não é só corrida, né? E você trabalha muito com ação social, né, Valmir? Você passou uma relação aqui para mim, eu tenho que filar porque é uma coisa... Tinha doação de sangue, como é que funciona isso? Você tem uma assessoria, você convida, na verdade, os seus alunos para participar dessas ações. Como é que funciona? Porque você tem tempo para isso, que tem tudo aqui, cara. Como é que funciona essa questão do tempo, da doação, né? A gente, o grupo lá nosso é motivação, né? É o nome da nossa assessoria. Não é uma assessoria grande, mas assim, eu costumo dizer que aos meus atletas, né? Gente, se faz bem pra gente, há de se fazer bem também para o próximo, né? E a primeira experiência como corredor de rua, né? Como atleta amador, como treinador mesmo, foi uma experiência que eu tive lá no Centro de Treinamento de Santos Dumont. Né? Não sei se vocês... hoje, depois da reforma, ele é considerado o maior centro de treinamento do Norte e Nordeste. Ficou né? muito bonito. Mas... Muito bom. Todo complexo. Todo complexo. É o complexo. Esportivo. E a primeira vez que eu fui treinar lá, né, no Santos Dumont, caramba, eu disse, meu Deus do céu, que problema nós temos, né? Tinha atletas amputados, tinha atletas, né, que tinham algum tipo de deficiência física e estava lá, né? E aí eu vi muitos atletas que não tinham o básico, né, considerado o básico para nós corredores, né? Que era o tênis. Poxa, muita gente correndo descalço, numa pista profissional, numa pista de atletismo, mas sem um tênis, caramba. E aí atletas que representam a gente, Brasil, mundo afora. Caramba, a gente precisa articular alguma coisa para amenizar essa questão desses atletas. E aí foi aí que surgiu a ideia, né, da gente fazer campanhas de tênis, de campanha de material esportivo e tudo ser direcionado lá para o pessoal do Centro de Treinamento de Santos Dumont, principalmente para os atletas paralímpicos. E aí, quando a gente se envolve no projeto, a gente se depara com outra realidade, que tem os atletas que têm o acesso lá no centro de treinamento, só que tem atletas do interior que sequer conseguem chegar lá, né? E aí foi outra preocupação que a gente, tem um professor lá, né, que é o professor Abraão, que é um dos maiores treinadores né, a nível nacional, internacional. E aí ele fez a gente chegar a esses atletas. Abraão, então se os atletas não estão chegando aqui, então a gente vai fazer, de alguma forma, a gente vai ter que chegar nesses atletas de interior. Pronto, aí daí para frente surgiram as outras ações, né? Que é doação de sangue, a gente tem as ações pontuais, as ações clássicas, né? Dia das Crianças, Dia das Mães, Novembro Azul, Outubro Rosa.
E aí eu lembro que teve uma ação que nós fizemos lá no Hospital do Câncer. E aí a gente faz uma visita preliminar para ver mais ou menos qual a necessidade dos doentes. E assim, Emocionante, né? tinha paciente que vinha do interior, conseguia ter o acesso ao leito, ao tratamento, mas não tinha um barbeador, Coisa tão não simples, tinha né? um sabonete para fazer a sua higienização, né? E aí a gente se questionava, né? Enfim, aí foram surgindo campanha atrás de outra e a gente tá aí. É só corrida, né? A ideia é fazer pelo menos uma ação por mês, uma ação social por mês. Pelo menos uma a gente tem conseguido, graças a Deus. E aí outra coisa que eu costumo dizer sempre aos meus atletas, tem coisas que só Deus e a corrida explicam, né? Se um das duas áreas não explicar, então Mas isso é legal. algo tá muito tem que mudar, né? Você traz um exemplo, esse é simples, né? Nós temos aqui, por exemplo, 6 pessoas no estúdio, né? Aí eu trago uma pasta de dente, você traz um sabonete, você traz um barbeador, o Felipe traz um barbeador, aí o Deco já traz um outro utensílio, o Rafa, a Ana. Quer dizer, quando você junta, são 6 produtos, né? Para você dar para alguém. Eu tenho um treino que eu acho muito legal, eu sempre digo aqui, que é o treino das equipes, que o pessoal do Tamo Junto na Pista, eles realizam uma vez por mês, vai ter agora, até alusivo ao Dia das Mães, acho que 12 ou 13 equipes faz o mesmo treino, tá? 250 pessoas. E cada um leva uma coisa para doar. Fica uma coisa maravilhosa, né? Eles juntam, aí vão para asilos, vão para... Aí eu digo, não é só corrida, né? Isso é muito bacana, É, né, cara? muito. Porque você, quem tá de fora acha que é só correr. Ah, só 5 km, 10 km. E quem entra no processo começa a ver que é uma família. É muito É um mais, estilo de vida. Então, assim, eu fui atleta de atletismo. Então, a gente até conversou antes de começar aqui, bater um papo. Mas eu fazia salto com vara e a gente tinha limitações de vara disponível, né? O cenário normal para um atleta de... Você Isso. falou o quê? Cada um ter 6 varas, né? Cada atleta chega ali numa competição com 6 varas. E aqui era o quê? Aqui a gente tinha 5 atletas para uma vara. Olha só que coisa. Então, assim, você ficava limitado até para evoluir, né? Se você evoluísse ali de peso, técnica, quebrou a vara e não tem mais salto com vara, né? Então, você tem ali algumas peculiaridades que acaba fazendo com que não só o esporte, né? Você começa a olhar, né, as pessoas de outra forma, tenha essa solidariedade, né? Inclusive, a partir disso que a gente também começou a criar, a usar o esporte para trazer um pouco dessa solidariedade e poder ajudar mais pessoas. Eu acho que isso é uma coisa fenomenal, assim, principalmente Fantástico. de quem teve uma relação ali com o esporte, de alguma forma. Então, a gente via que o tênis era algo que tinha um desgaste muito rápido. Então, hoje, se você brincar ali, as marcas recomendam 500, 600, né, quilômetros um tênis. Então, você pega um atleta que treina de manhã e de tarde, de domingo a domingo, ou então segunda a sábado, esse tênis acaba muito rápido. E é um implemento que não é barato. Então, a gente também começou Gente, enquanto atletas corredores, né, que compram um tênis e vão usar ali durante 50, 100 quilômetros, se não gostou, causou um calo e deixou guardado, né, em algum local, só acumulando, tem atletas que estão precisando desse tênis. Então a gente também começou a pensar nisso, a mobilizar essa galera para doar esse tênis. Hoje tem atletas que treinam descalço, né, que não tem um tênis, que treinam com tênis rasgado. Então a gente começou a unir o útil e o agradável. E isso é muito bacana, porque é como o Valmir falou, você começa a também trazer essas pessoas, esses corredores, a uma sensibilidade um pouco maior, né, para o esporte. Acho que o esporte tem essa responsabilidade, né, de você também se preocupar com o próximo. Hoje corredor é muito assim, você tá numa prova ali, numa meia maratona, quando você pensa em parar, alguém vem, né? Você vai ver alguém atrás de você e vai dizer, cara, não para não, vamos. Inclusive, eu já tive uma experiência com um aluno assim. Então, ele foi para uma meia maratona no Rio de Janeiro e tinha um treino para fazer dentro dessa meia maratona. Ele tinha 15 quilômetros para fazer. Então, ele disse, olha, Joaquim, quando chegar ali nos 15 quilômetros, eu paro e vou caminhando. Só que quando ele foi parar nos 15, tinha um monte de gente, bora, não para não, não para não. Resumindo, ele fez a meia maratona. Não, as pessoas se preocupam mesmo, né? Eu já vi. Você vai estar com água, você vem com 2 copos de água aí. O que é que tá falando? Não, toma, segura, compartilha. É uma solidariedade muito boa, né? Isso é muito E arretado. se preocupa mesmo, né? Por exemplo, eu fiz um percurso uma vez, uma meia maratona aqui do Recife, aí tem um percurso que ficou um tanto quanto esquisito, sabe? Aí eu fui correndo,
Fiz a companhia e disse, ó, vou te acompanhar aqui nesse percurso para você não ficar sozinha nesse período. Aí fiz um percurso de 6 quilômetros. Aí ela doida pra ir embora, sabe? Esse cara tá enchendo minha paciência aqui, mas eu tava fazendo companhia ela no percurso. Aí quando passou, eu fui embora. Tá aqui, ela reclama até hoje, dizendo que eu tava enrolando ela com isso aí. Não é verdade? Não foi? Né? Foi. Aí 6 quilômetros, porque realmente era um percurso esquisito. E eu disse, ó, vou ficar com você aqui até quando melhorou. Chegou no Teatro Santa Isabel voltando, aí eu puxei. É o que a Aí gente fiz diz, né? É um esporte individual mais coletivo que existe. mais coletivo que existe. Eu falando dessa questão pronto, Valmir, ultramaratonista. Aí ele tem um tênis que, poxa, não tá servindo pra ele. Mas pode servir pra mim. Né? Que eu corro 5, que eu corro 10. Né? Eu tava essa semana, eu faço meus treinos normalmente na orla lá de Candeias, e eu percebo que tem um rapaz lá que ele fazia corrida com camisas de pano, né? Aquela coisa assim. Aí parou, ele disse, aí ele perguntou pra mim, essas camisas, tu compra onde? Essas são equipes que eu faço parte. Eu tinha algumas camisas de corridas que eu não usava, né? Aí eu aproveitei e encontrei pra ele, ó, tem 3 camisas em massa pra tu aqui, que são tecidos pra corrida, né? Sim. Ele agradece até hoje. Camisas que eu não usava, né? Antes que tem um monte de camisa pra doar, porque tem camisa que a gente nem usa. Parada lá. Não é só acumulando, né? Tem aquelas camisas que eu gosto de usar, mas tem aquelas que... Mas pra mim não servem, para as outras pessoas. E são camisas boas, né? Tecido bom, né? Transpirável. Totalmente uma tecnologia confortável. Voltada pra corrida. E que tá parada lá. Tá parada lá. Aí eu falei, ele ficou feliz, dei 3 camisas pra ele. Ó, quando você precisar, me avisa que eu dou. Eu tenho mais algumas lá, vou fazer algumas. Você dá uma olhada naquela camisa que você não usa, né? Porque tanta coisa lá tá parada. E pra gente que não faz tanta diferença, né? Porque talvez a gente não tenha ideia da dimensão que possa fazer na vida dessa pessoa, né? Existem atletas, estamos falando aí de atletas de alto rendimento, que de doação de tênis, eles levaram os tênis usados dos atletas para representar Recife, Pernambuco, Brasil nas Olimpíadas do Japão, nas Paralimpíadas do Japão. Os tênis usados. Isso. E aí você começa a entender a dimensão do poder da solidariedade. Assim, meu Deus do céu, esse tênis que foi doado, esse tênis que talvez tenha sido meu, seja lá de quem foi, mas que foi doado, foi parar no Japão, fez a diferença na vida desse atleta e a diferença na vida do nosso país, né? E olha que a gente tá falando de quem tá no topo da pirâmide, Isso, né? Que são atletas de alto rendimento. De alto rendimento. Imagine no trabalho de base, porque assim, a base, ela é tão importante para fazer com que chegue o alto rendimento e principalmente para manter viva a modalidade esportiva. Porque já pensou, se a gente não investir na base, vai acabar, né? Não vai acabar a corrida, vai acabar os corredores. Isso é tão importante, Valdir, assim. Hoje a gente tem exemplos de países que realmente mudaram a base e hoje o esporte é muito forte, né? Se você olhar países como Jamaica e Quênia, né? Imagina, são países carentes, são países, né, que normalmente países pobres, né, e que hoje é muito forte, assim, o esporte de corrida, de meia distância, longa distância. Essa contradição, Felipe, como é que você consegue equilibrar, né? Você foi muito feliz. Jamaica, Quênia, não? Os quenianos estão aí voando, né? Os melhores tempos, são tempos que eu fico assim, absurdos. Mas como é que funciona? Você teve essa experiência, você conseguiu captar um pouco disso? O que é que acontece, assim, deve acontecer uma mudança, né? Uma mudança em algumas culturas, alguns hábitos. Por exemplo, o Quênia, ele começou um processo de mudança lá na sua base, mais ou menos na década de 70, 80, começou a formar treinadores, né, do Quênia nos Estados Unidos, trazer treinadores de fora, e começou a criar ali um colégio de corrida, né, uma metodologia própria. Fizeram um intercâmbio legal, né? Isso. E aí começou a mudar um pouco a cultura do país, né? Então, se hoje a gente só fala aqui de futebol, né, hoje no Quênia a população vive corrida. Então você chega no parque, né, tem pistas, né, você tem praças com pistas, você tem muita gente praticando. A corrida, né, o esporte começa a fazer parte no dia a dia. Porque aquele país hoje é uma referência. E começou um processo de mudança lá atrás, né? Jamaica, a mesma coisa. Jamaica hoje é referência em velocidade. Então, tem vários atletas que viajam para o Quênia e para a Jamaica para fazer campos de treinamento, né? Passar 30 dias treinando no Quênia, junto com os quenianos, vendo a realidade. Então, agora mesmo eu tive a oportunidade de conversar com treinadores do Quênia. Não são pessoas que às vezes
toma um copo de água e sai para correr 30 quilômetros. Cara, Descalço. Porque não tem tênis. Aí muita gente fala, não, mas porque ele não usa um tênis, porque ele não quer. Não, é necessidade. Então, tem condições. eles percorrem, imagina, para chegar num colégio, 15, 20 quilômetros. Então não é simples você pra ter ali. começar a treinar. Meu Deus. Exatamente. Então, para ter noção, conversando com outro treinador, né, também no Quênia, ele disse, olha, Felipe, a gente tem atletas de base, atletas adolescentes, jovens ali, que percorrem 8 quilômetros, 10 quilômetros para chegar num local de treino. E não é uma pista de atletismo, um centro de treinamento. É um campo, né, uma várzea, né, que eles organizaram lá para treinar. Então eles percorrem esse período, essa distância, descalça, né, e chega lá, realiza um treino. Inclusive, assim, a gente acha que a gente tem problema, né? A gente estava até conversando sobre isso. Então, conversando com atletas, com treinadores desses países, né, do Quênia e Etiópia, sério, Felipe, imagina você dar treino a atletas que não tem as 3 refeições que são básicas, que vai ajudar o atleta a evoluir, que vai ajudar na recuperação, coisas que são básicas. Imagina até no curso, né, a nutricionista do Comitê Olímpico Americano falando de reposição, das frutas, né? Teve uma hora que falando de banana, ele disse, professora, como é que eu faço no meu país que uma banana custa $2? Como é que eu faço para a família para dizer que eles precisam dar banana ali? Quer dizer, uma nutricionista esportiva falando de alto rendimento para países de primeiro mundo, mas esqueceram que tem países muito carentes, né? Que não conseguem ali suprir 3 refeições diárias dos atletas. Aí tem uma palavra que o pessoal disse que a gente está usando muito hoje, que é a questão da resiliência, né? Mas eles são resilientes, né? Porque você apresentou esse cenário aí. Você chegar a caminhar 8 a 10 quilômetros para começar a treinar, treina descalço e consegue obter esses resultados fantásticos. É impressionante, gente. Isso é resiliência pura. Eles conseguiram se adaptar. E mais uma vez, eles começam a ver o esporte, né, como uma forma de terem benefício. Então, hoje, culturalmente, né, o Quênia, você vê as crianças nascem, né, e crescem vendo as pessoas correrem, começarem a ganhar em provas e subirem, assim, ter uma ascensão social. Então, é uma questão também cultural. Então, Entendi. eu vou hoje aqui no Brasil, eu vou virar jogador de futebol, né, e vou ganhar dinheiro. É o primeiro, você tem um filho, né, um garoto, qual é o presente que ele recebe? Bola. Aí vem o tio, traz uma bola. Outra bola. Aí não, toma aqui uma luva de um goleiro de futebol, né? Sempre vai ter essa questão da cultura mesmo. Meu filho tem 1 ano e 3 meses, sabe nem chutar uma bola. Ele tem 5 bolas em casa. Uma avó deu, outra tia deu, outra avó... Tá lá. Sabe nem chutar a bola, mas tem. Como é uma questão forte de cultura. Então, as crianças nesses países, eles crescem vendo os corredores correrem. Assim, passarem ao longo do quintal da sua casa correndo. Então, o desafio deles vou tentar acompanhar aqui. Então, acompanha 50 metros, acompanha 100 metros. Aí chega aquela informação de fora, né? Ó, Quênia, primeiro lugar, Quênia. Aí acaba... Pô, o Bolt mesmo, por exemplo, foi referência e admira Jamaica, né? Até hoje. Você observa como, né? E você sabe um pouco da história do cara, você fica, caramba... É porque a gente só enxerga, tá aqui, né? Tá no topo, tá bem. Mas para ele chegar ali, o que foi que ele passou, né? A questão da base, né? Olha para a base, né? Hoje o Brasil tem esse problema, né? Hoje a gente precisa mudar um pouco da base. A gente precisa levar o esporte pro colégio, né? O Brasil tem a base do Brasil são os colégios, né? Hoje a criança ela tem acesso ao esporte através dos clubes. Então, quer praticar atletismo ou qualquer outro esporte, a maior parte deles você tem que ir para um clube, né? Onde isso deveria ser fornecido, como é em vários países, no colégio. Então você tem aula de natação, você tem aula de atletismo, entendeu? Hoje isso não acontece. Você tem aula de educação física, né, que é feita, e que a maior parte das vezes é o quê? Futebol e queimado. Eu acho. Talvez esse seja o principal desafio, né, do treinador e principalmente do professor, né? É a valorização da educação física escolar, é a valorização lá da base, é fazer com que essa base ela seja constituída pelo esporte, mas que proporcione a formação de um cidadão, né? Eu acho que essa é a responsabilidade maior da educação física escolar, é fazer com que
esse menino, né, essa criança se torne um cidadão, uma pessoa que vá se sobressair perante todas as coisas ruins, mundo afora. E outra E acaba preparando também, né? preparando. É, para a realidade. Outra grande responsabilidade enquanto educação física escolar, é apresentar outras possibilidades, né? Não ficar só, desculpa os amantes do futebol, não ficar somente limitado ao futebol, né? O futebol como a única ferramenta que pode mudar a vida de uma pessoa. Mas aí nós temos, só no atletismo, nós temos quantas modalidades, professor? Várias modalidades, né? E nada contra o futebol. Mas o que é que a gente vê hoje em relação ao desenvolvimento de atleta? O ideal é que você forneça, que o treinador forneça várias habilidades e várias experiências esportivas. Então, o atleta que está ali começando no esporte, ele deveria ter uma experiência com correr, com saltar, com a natação, com futebol. Deveria viver, né? Isso, para você, a gente chama de aumentar o repertório motor desse atleta, para depois a gente criar uma especialização. Hoje é um tema mostrar o segmento, né? Isso. Você vai seguir por aqui. Hoje é um tema muito discutido, não só no Brasil, mas no cenário internacional, é a especialização precoce. O que é isso? São atletas, né, jovens que são especializados em alguma modalidade de forma muito antecipada. Então, onde o atleta deveria estar tendo essa vivência e tendo experiências com vários repertórios, ele começa a treinar. Muitas vezes, até o treinador, ele quer resultado rápido ali, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do atletismo. O cara é bom nos 100 metros. Então, o treinador começa a especializar ele na prova de 100 metros e acaba esquecendo outras coisas que são importantes para o processo de formação. Então, esse atleta, ele começa a dar resultado jovem, mas quando chega ali nos 16, 17 anos, eles abandonam. Porque o esporte é isso. Você acaba tendo, né, que se dedicar, que abdicar de algumas coisas para um atleta que ainda está em processo de formação. Exatamente. Eu tenho uma situação que eu vivo dentro da minha casa. Eu tenho um filho, né, André Luiz, ele tem 15 anos e tem 1,90 m. Olha aí. Putz. Qual era? Meus irmãos disseram, bota ele para jogar futebol. Não gosto. Bota ele para ser goleiro de futebol. Não gosto. Ele fez, poxa, então, por que tudo futebol, né? Aí ele fez uns testes de basquete, se identificou com basquete. Tá treinando. Tá em acho que é na primeira semana. Ele gosta. É aquela coisa. Sente. Né? Sente. Sim. Depois vai pro Tem vôlei. essas experiências, né? Vou puxar a sardinha aqui pro atletismo. Mas, por exemplo, o atleta, quando ele começa a treinar, o treinador ele vai começar a fazer algumas provas. Então, dentro do atletismo, ele tem provas de corrida, né? Velocidade e resistência. Você tem provas de saltos verticais, horizontais, provas de lançamento, de arremesso. Então, você vai ver o que é que o atleta, o que é que esse jovem atleta, ou que seja está em fase de desenvolvimento, o que é que ele tem mais habilidades. E a partir daí, você começa a trabalhar essas habilidades sem criar uma especialização precoce. O treinador precisa entender que ele está em processo de formação. Então, você não pode gerar sobrecarga, gerar uma cobrança, gerar uma pressão até um autoconhecimento também, né? Exatamente. Você saber o que eu sou, né? É aquela coisa. E é preciso estar atento, eu acho que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, é preciso estar atento às consequências de modo que isso possa não dar certo, né? Quais seriam essas consequências? Né? Que tipo de situação esse jovem, esse talento pode sofrer lá da frente caso não dê certo? Ele né? não pode se decepcionar com o esporte. E, né? no mínimo, ele não vai querer nem saber de esporte. Exatamente. No mínimo. Ele não pode nem querer se decepcionar com o esporte. Poxa, você não deu certo no basquete, não deu certo no futebol, eu não dei certo no vôlei. Mas tem um handebol, tem várias outras funções. Eu conheço um advogado, Silvano, que ele chegou à seleção de handebol. Ele fez a faculdade dele através de bolsas e se identificou muito com o esporte. Não seguiu porque ele disse que realmente, infelizmente, ainda não é um esporte que você pode dizer assim, hoje eu vou ficar estabilizado financeiramente. Hoje eu vou viver do esporte, não né? dá, né? Infelizmente, eu acho que pouquíssimos aqui. O futebol nem fala, o futebol já é mais um vôlei, um basquete. E o atleta do basquete, ele se destaca e vai jogar fora, né? Não joga nem no país. Eu também, assim, só até atrapalhando, eu até tive uma experiência muito parecida com essa, né? Eu fui atleta de atletismo e ganhei uma bolsa na universidade, né, uma bolsa integral. E aí eu precisava, né, treinar e estudar. Chegou uma fase, eu estava no segundo período, que eu tive a oportunidade de morar, né, largar tudo e morar em São Paulo. E aí eu teria que abrir mão da minha bolsa.
né? Estava no segundo período, já estava estagiando, inclusive, né? Tendo vivências ali na minha área. E aí eu tive essa oportunidade de morar, né? Treinar e viver em São Paulo. Só que eu precisava abrir mão da minha bolsa. E aí foi um momento que você tem que jogar na balança, né? Eu tinha um treinador que ele falava muito. Felipe, aproveite o máximo o que o esporte pode te oferecer. Mas, vida de atleta, inclusive, até eu tive um professor na faculdade que falava isso. Todos os atletas, né, que ganham ou que sobem no pódio nas Olimpíadas, ele ganha uns louros da vitória. Que é uma coroa com os louros da vitória. Literalmente, né? Isso, exatamente Feita isso. de louros, né? Feita de louros. E aquilo ali representa essa vida transitória do atleta. Então o atleta tá ali, mas se ele parar de treinar 2, 3 anos, ele perde essa como é que eu posso dizer, Essa coroação, essa energia do esporte. Essa essência, né? Isso, essa essência. Porque é transitório. Então eu tinha um treinador que falava muito disso. Olha, para você ser atleta e quiser ser profissional, o caminho é esse. Você abre mão de tudo e vai treinar em São Paulo. Só que uma coisa que pesou hoje atleta é muito isso. Se você se machuca, se você se lesiona, opa, você é descartado. Então imagina, você viaja, larga tudo, abre mão de tudo, chegou lá, se machuca, passivo, para de né? treinar, que é passivo, qualquer atleta pode se machucar, então meio que você é descartado. Então volta para Pernambuco, imagina, não tem mais a bolsa. Não tem mais a bolsa. Não tem... Então, assim, são escolhas que às vezes ao longo da vida você tem que fazer, porque o esporte, ele acaba não dando condições para você só treinar, para você viver do esporte. E olha que cheguei a ser campeão brasileiro em 2011. Então é muito isso, essa pouca valorização do atleta. Hoje, assim, a gente tem um hábito de valorizar só os atletas que chegam ali no topo, né? Os atletas que vão, né, para Olimpíadas, campeonatos mundiais, mas acabam deixando muitos talentos se perderem ali pela base. E outra, parece que a nossa memória, eu falo nossa, com o povo, né, é muito curta, né? A gente acaba esquecendo nomes importantes que foram vencedores do atletismo. Eu fiquei impressionado, por exemplo, eu conversei com João José da Silva, simplesmente o bicampeão da São Silvestre, né? Ele que quebrou uma sequência de 34 anos que o Brasil não conquistava a competição. Tudo bem, foi na década de 80, mas são informações que nós deveríamos saber. Por quê? O cara é pernambucano, de Bezerros, né? Aí você falou na questão da nutrição, viu, Felipe? Eu morri de rir aqui com ele, conversando com ele, disse que a base dele era feijão e arroz. Feijão e arroz e tome treinamento. O pessoal ficava impressionado. Como é que você consegue atingir essa velocidade comendo feijão e arroz? Coisa da terra, né? Bem... Mas falando um pouco sobre a tua assessoria, Valmir, a base, já que nós estamos falando da base, como é que você identifica? Eu quero começar a correr. E aí, como é que é feita essa avaliação? Porque muita gente quer, poxa, tá, massa. Aconselho muito a assessoria, melhor do que quem tiver condições de fazer assessoria, faça, né? O pessoal acha que é muito caro fazer assessoria. E não é não, gente. Eu fiquei... Não é não. Vale muito a pena. Tive um rendimento, meu rendimento melhorou muito depois que eu passei por uma assessoria. Porque é chato, mas quando você segue a tal da planilha, o resultado ele aparece, né? Tem muita gente que chega no grupo, tem muita gente que chega na assessoria com aquele texto clássico, né? Corrida é só colocar o tênis e sair correndo por aí e é fácil, é muito tranquilo, então, né? E aí a gente costuma dizer que existe, assim, uma diferença muito grande entre você correr e você sair correndo, né? Então, geralmente, as pessoas que procuram um grupo, procuram assessoria, são essas pessoas, são esses atletas amadores que saem correndo. E eu acho que na assessoria a responsabilidade maior é fazer com que essas pessoas, ao invés de saírem correndo, né, corram, se tornem, na sua essência, corredores amadores de rua. E aí a gente faz fazemos alguns testes, algumas avaliações, principalmente relacionadas à biomecânica desse atleta, desse possível Você está correndo errado. Você está correndo certo, você está correndo errado, como é que está a sua pisada, que tipo de recurso, de material você utiliza para se manter correndo. Isso porque a corrida
talvez ela seja a modalidade esportiva mais democrática de todas as outras modalidades, né? Então isso ela dá essa autonomia para a gente enquanto treinador, enquanto atleta, enquanto corredor, né? Você vai para o basquete, você sai da corrida, vai para o basquete, você tem o perfil, né, mais ou menos padronizado do atleta, né? Vai para o futebol, tem aquele, né? E na corrida não, na corrida a gente vê Todo tipo. Você pega uma corrida de Né? 10 pontos, por exemplo, Você você vê tem ali todos os perfis Isso é verdade. anatômicos, financeiros, né, várias classes sociais. Você tem ali pessoas de diversos, né, grupos sociais correndo tudo junto, se desafiando, né? E aí você, né, você quer, eita, eu não consigo. Mas aí você, quando você vai para uma corrida de rua, né, a corrida das Pontes, por exemplo, que é uma das maiores corridas aqui da nossa região, que inclusive é organizada por Puxão, o José- eu acho que é foi José bicampeão. Silva. Isso. E aí você, poxa, não é para mim, não é, eu não consigo. Mas aí do lado que você passa uma pessoa com a perna amputada correndo, né? E aí Um que cadeirante. Ah, mas cadeirante. o cara Né, fez isso? com o dinossauro, foi das Pontes, foi com o vestido de dinossauro, cara. Ele com o dinossauro, é brincadeira de. Agora imagina o calor. Exatamente. Tem um cara, e acho que uma pessoa, aquela meia tava de Homem-Aranha. Ele fez a maratona, não foi nem a meia. Como assim? Ele correu com um uniforme de vestido. Eu acho legal essas sacadas assim, mas você fala dessa dificuldade, mas as pessoas encontram forma de se adaptar a ela. De Né? se adaptar. Outra variável que a gente discute, debate muito enquanto treinador, enquanto assessoria, é a questão de você querer se profissionalizar enquanto corredor, né? Mas em que momento você está na sua vida, né? Que faixa etária você está, né? Qual a perspectiva de resultado você... Idade impacta. você Essa busca? questão do que o Felipe falou, da idade E- cronológica e biológica também, né? E assim, eu costumo dizer sempre aos atletas que na prática, né, na realidade, só existem dois tipos de corredores, duas modalidades, né? Ou você é profissional, ou você é atleta profissional, hein, professor? Ou você é atleta profissional, ou você é atleta amador, né? E o impressionante também, assim, até E aí importante. você me parece que você quer migrar dessa situação, né, para virar Profissional. um profissional. E aí você começa Até alguns comportamentos. Eu quero melhor Isso. tênis. Eu quero melhor Mas tênis. o atleta maratonista ganhou a maratona de Londres com esse tênis. Então eu preciso desse tênis. Eu quero treinar em 2 turnos, professor. Eu quero treinar de manhã e quero treinar à tarde ou à noite. E muitas vezes não consegue o básico. Quer treinar 3 vezes na semana, fazer uma recuperação, ter uma boa alimentação. A gente tem atletas que, né, trabalham ali 10, 12, 14 horas por dia. Então, Tem 3 filhos para são realidades assim bem distintas. É. Isso não quer dizer que você não vai evoluir no esporte, mas que você acaba tendo ali algumas limitações e que às vezes é até mais desafiador de quem é atleta que come, dorme e treina. É muito fácil. Porque atleta profissional é isso. Treina de manhã, treina à tarde, se alimenta, terminou o treino, tem ali uma sessão de fisioterapia, de recovery. Os atletas da gente, não. Não. Dormiram às vezes 5 horas, mas o cara quer ser profissional. Sai do treino, já vai trabalhar, já tem enfim. Tudo isso tem que se complicado. administrar. Gente, o papo tá muito bom, mas já estourou o nosso tempo aqui. Gente, eu acho que ficaríamos o dia todo aqui falando sobre isso aí. Fácil. Ah, caramba. Valmir, meu irmão, muito obrigado. Motivação. Na verdade, como a nossa ideia é propagar ainda mais, o convite vai ficar aberto. Vamos voltar aqui várias vezes. Eu acho que o espaço é para todo mundo. É o espaço. Corrida não é democrática, o espaço também é democrático aqui. Então a gente vai receber todo mundo, bater um papo sobre corrida. Significa que você vai passar aqui várias vezes também. Felipe também. Felipe vai Estou à ter. disposição Vai ter sempre. carteira de sócio aqui, tá? A gente vai carimbar assim, ó. Olha. Não é uma bolsa, não, mas é importante estar aqui. Valmir, obrigado, viu, cara? Ô, gente, eu tenho que falar porque foi muito assim, em cima da hora, e Valmir se colocou à disposição para participar do nosso videocast. Isso é muito bom. Ele se ficou honrado. A honra foi minha estar participando aqui com todo conhecimento. Até a próxima, né, meu amigo? Valeu, obrigado. Deixo aqui a minha disponibilidade sempre que precisar, ou até mesmo quando eu precisar vir aqui, eu acho que vai. Venha-se embora. Que a gente possa. A corrida ela é inclusiva, né? E eu acho que essa proposta aqui do programa é tornar ela cada vez mais inclusiva para todo mundo, né? Que as pessoas possam passar a sua experiência e motivar outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas consigam absorver os benefícios da corrida.
que não são poucos, são muitos. São muitos, né? Fala aí, procurar motivação, tá A no Instagram. motivação tá no Instagram, né? Motivação Assessoria Oficial. A gente é lá da Zona Sul, treinamos lá no Parque Dona Lindu, segundas e quartas, 5 horas da manhã. E o clássico longão aos sábados, também 5 horas da manhã, Mundo Recife afora. O pessoal me chama de louco. Como é que você acorda 4h30 da manhã pra ir treinar, né? Tem isso de corredor, né? A gente tá começando às 4h30. Exatamente, Felipe. Felipe, meu irmão, eu acho que nós temos conteúdo para muita coisa ainda. Você tem muita coisa para compartilhar, propagar, experiência fantástica, internacional aí. A gente precisa conversar outras vezes, né? O espaço vai estar aqui para a gente bater um papo legal. Com Para as certeza. pessoas conhecerem um pouco, né? Parabéns pelo projeto lá. Você foi um cara vitorioso. É orgulho do nosso estado agora, por aqui. Manda um beijo lá no Bernardo, quando você encontrar com ele. Tá bem, galera? E seja bem-vindo outras vezes aqui, com toda certeza. Valeu mesmo, cara. Não, para mim é uma honra poder estar falando aqui, né, sobre corrida, sobre esportes. Eu acho que, como o Vami falou, a gente pode, né, levar esses benefícios, né, do esporte para várias pessoas. Entender que qualquer pessoa pode colocar um tênis no pé, né, e virar um atleta, né, se vai ser um atleta amador, profissional, né, é algo que a gente vai ver isso depois. Mas que o esporte ele é muito acessível, ele é democrático. A questão da assessoria é importante, né? A gente acha que é como tu falasse. Fale depois seu Instagram da assessoria para as pessoas também, É né? como tu falasse, às vezes você acha que uma assessoria é só para corredor, né? Tem muita gente que chega, não, a assessoria é só para corredor. Mas na verdade o desafio da gente é pegar pessoas que não correm, pessoas com suas limitações, com obesidade, com problema no joelho, com diabetes, com hipertensão, e transformar essas pessoas em pessoas ativas, pessoas que praticam atividade física, né, que reduzem às vezes, né, as medicações. Então, o esporte ele tem isso, né, vários benefícios, não só, né, para pessoas, mas para toda a comunidade. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui falando sobre isso, né, estou disponível aí para a gente conversar várias outras vezes. A FJ Assessoria, a gente tem turmas em Boa Viagem, frente à padaria Boa Viagem, e na Jaqueira, né, a gente tem turmas pela manhã e à noite. E a gente recebe gente iniciante, intermediário, avançado, 5, 10, 21 e os loucos das maratonas. Ô, rapaz, eu sempre chamava de loucos maratonas, agora eu vou chamar de loucos os ultramaratonistas. Os ultramaratonistas. Normal, né? E nosso Instagram é FJ Assessoria, né, lá no Instagram. Rafa, os troféus aí, por favor, porque aí agora sim, terminou o vídeo. Ganhar o troféu e nunca não ter o mérito. Tá aqui entregando aqui o nosso Felipe, tá aqui, ó. Obrigado. Correcast. Show. Entregando aqui também, Valeu, nosso obrigado, amigo. Rafa. Tá aí, ó. Valeu. Eu vi, né? Eu participei. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todos. Show Lembrando. de bola, Vami. Oi, show no verão, muito massa aí. Valeu, cara. Tamo junto. Show. Família, obrigado, hein? Lembrando a todo mundo que a equipe do Correcast Veste BSW tá aqui, ó. Bonito, gostou a camisa de André Luiz, que ele vai adorar a camisa. Valeu, Rafa. Rafa também tá com a dele, bonitona ali, ó. Vai ter foto, hein? Nas redes sociais do Correcast, pode conferir lá. Lembrando também que o áudio está disponível, vai ficar disponível dentro de alguns minutos no Spotify, tá? Todos os episódios já estão lá no Spotify. Você puder assistir, vai lá e escuta. Eu mesmo estou correndo e ouvindo o Correcast, que aí é top, show de bola. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Abraçando o nosso querido Deco Neves, aqui rapaz, do Video Farm Oficial, dando aquele show no estúdio e de gravação. Valeu, gente. Paz e luz.